Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais curiosas e detalhadas dos textos antigos. É um ritual que foi criado para resolver um problema muito profundo e universal: a contaminação pela morte. Mas, sabe, para entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. Afinal, o que exatamente era essa tal de impureza mortal? Ok, vamos lá. No coração dessa lei toda existe um problema de pureza. O contato com a morte não era só um momento triste, não. Ele criava um estado de contaminação que, de certa forma, se espalhava. E esse ponto aqui é crucial para a gente entender. Ser considerado imundo não tinha nada a ver com higiene, com estar sujo. Era um estado ritual. Significava que a pessoa não podia participar da vida da comunidade, da vida religiosa. Ficava separada do espaço sagrado por um tempo. A lei era incrivelmente específica, com detalhes que hoje podem até parecer estranhos. Não era só sobre tocar diretamente num corpo ou num osso. Veja só, até um objeto, como um vaso que estivesse aberto na tenda onde alguém morreu, se tornava um meio de contaminação. E essa condição não passava rápido, não. A impureza durava 7 dias. Uma semana inteira de isolamento da vida normal e sagrada da comunidade. Isso mostra o quão sério esse assunto era tratado. Então, como é que se resolvia um problema tão sério? Bem, a solução era igualmente séria e, para nós hoje, bastante peculiar. E tudo girava em torno de um animal muito, mas muito específico. A resposta para esse problema todo não estava numa coisa, numa prece, mas num ser vivo. O texto diz que a cura viria de uma novilha. Mas olha, não era qualquer uma. A lei exigia um animal que fosse, por si só, um símbolo de perfeição. Agora, o que é bem interessante aqui são os critérios. Eram 3 e não tinha negociação. Primeiro, a cor. Tinha que ser vermelha, a cor que remete ao sangue, à vida. Segundo, a condição física, sem nenhum defeito. E terceiro, a sua história. Ela nunca podia ter trabalhado, ou seja, nunca ter tido um jugo sobre ela. A raridade de um animal assim já o tornava especial por si só. Com o animal certo em mãos, aí começava o processo de transformação. A novilha em si não era a cura, mas sim o que era criado a partir dela. Vamos ver como isso acontecia. O ritual era todo metódico, cheio de simbolismo. Primeiro, a novilha era levada para fora do acampamento, para longe da vida cotidiana, para ser sacrificada. Depois, o sangue dela era aspergido 7 vezes na direção do tabernáculo, o centro sagrado, conectando esse ato com o coração religioso da comunidade. Aí, o corpo inteiro era queimado, junto com madeira de cedro, isopo e lã vermelha, elementos que em outros rituais também simbolizavam pureza e vida. Por fim, as cinzas, o resultado de tudo isso, eram recolhidas com muito cuidado. E aqui a gente chega num dos pontos mais fascinantes, um verdadeiro paradoxo de todo o ritual. As pessoas que eram responsáveis por criar a cura, o sacerdote, quem queimava a novilha, o homem que juntava as cinzas, eles mesmos se tornavam impuros no processo. Pensa nisso, a substância que purificava da morte acabava contaminando quem a preparava. É uma inversão incrível. Certo. Então, como é que essas cinzas eram finalmente usadas? Elas eram o ingrediente principal de uma mistura muito especial, a verdadeira cura para a contaminação da morte. O passo final era transformar as cinzas nesse agente de limpeza. Uma parte delas era misturada com água viva, ou seja, água corrente, de um rio ou de uma nascente, que simboliza a vida em movimento. E essa mistura se tornava a água de purificação. E o tempo aqui era fundamental. A pessoa contaminada recebia essa água em 2 momentos bem precisos dentro daquela semana de impureza. No 3º dia e, para finalizar, no 7º dia. E as consequências de seguir ou não o ritual eram, drásticas. A gente vê bem o contraste aqui. Se a pessoa permanecesse impura, ela era considerada uma profanação ao lugar sagrado e seria extirpada, ou seja, cortada da comunidade. Agora, se completasse o ritual, ela era purificada e totalmente reintegrada à vida comunitária. Para a gente fechar, é importante notar como o próprio texto via essa lei. Não era uma regrinha qualquer ou temporária. Ela tinha um significado que deveria durar para sempre. A lei termina com essa declaração muito forte. Era para ser um estatuto perpétuo. Isso só reforça a importância fundamental que ela tinha na estrutura daquela sociedade e daquela religião. E a aplicação dela era universal dentro da comunidade. Não era só para os israelitas de nascimento, mas também valia para qualquer estrangeiro que vivesse ali com eles.
Isso mostra que a contaminação pela morte era vista como uma ameaça para a santidade de todos, e a solução, claro, também precisava ser para todos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A novilha vermelha, perfeita, que nunca trabalhou, era um símbolo de vida pura, intocada. Então, por que um símbolo tão forte de vida precisava ser completamente destruído para criar cura para a contaminação da morte? É um paradoxo que está bem no coração desse ritual antigo e fascinante.